É comum em projetos estruturais a gente ver emendas de vigas com chapas de cabeça. Esse tipo de emenda impõe nos parafusos não só esforços cisalhantes, como também esforços de tração devido ao momento fletor e esforços axiais nas vigas. Nesse tipo de emenda é fundamental que o calculista leve em consideração todos os esforços para dimensionar não só os parafusos, mas também as chapas de cabeça e até as próprias vigas. Então aqui a gente vai fazer um exemplo, supondo um momento solicitante na região de uma emenda de 9.970 kN vezes centímetro, um esforço cortante de 122 kN e um esforço de tração de 18 kN. Sabemos que o momento fletor sempre vem acompanhado de uma curvatura na viga. E essa curvatura na viga impõe esforços de tração e compressão na mesma. Então, nessa emenda, a gente tem, para essa curvatura aqui, a gente tem que esses parafusos de baixo vão ser tracionados devido ao momento fletor. E esses parafusos de cima não vão sofrer esses esforços de tração. São os parafusos da zona comprimida. Então, o primeiro passo aqui é descobrir qual que é a tração nos parafusos devido a esse momento fletor. Ora, nós sabemos que a tensão de flexão é calculada pelo momento fletor vezes a distância entre a linha neutra e a fibra mais distante, a fibra crítica, dividido pelo momento de inércia. E se a gente fizer um corte nessa seção aqui da emenda, a gente vai ter que nesse espaço a gente só vai ter as seções transversais dos parafusos. Então é essa inércia de todo o conjunto dos parafusos que vai resistir a esse momento fletor. Então nós vamos calcular as tensões de flexão nos parafusos. Começando pela área do parafuso, a gente tem um parafuso de 1 polegada de diâmetro. A área dele então é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. O parafuso de 1 polegada é 2,54 centímetros. E fazendo esse cálculo de área, a gente chega em 5,07 centímetros quadrados de parafuso. Essa distância D1' e D2', a partir da linha neutra, são essas aqui. D1' e D2' é esse 81, é a distância aqui da linha neutra até aqui, que é esse 81 mais 150. Que colocando em centímetros, a gente chega num D2' de 23,1 centímetros. Então vamos deixar esses dois valores quietinhos aqui. A gente vai calcular a posição do centro de gravidade em relação ao eixo Y. O eixo Y. E esse centro de gravidade é calculado com 2 vezes o D1 mais o D2 dividido por 2. O D1 é 8,1 centímetros. E o D2 é 150 milímetros, que é 15 centímetros. E fazendo essa conta, a gente chega que o YCG é 23,1 centímetros, tá? Que é o esperado. É tudo isso aqui, toda essa linha de parafuso dividido por 2, porque essa nossa chapa de topo aqui tem todas as furações simétricas. Já o cálculo do momento de inércia do grupo de parafusos é 4 vezes a área, vezes o D1' ao quadrado, mais o D2' ao quadrado. A gente chega, aqui trocando os valores, esses valores aqui de D1' e D2' que a gente achou aqui embaixo, a gente chega no momento de inércia no eixo X de 12.152 centímetros a quarta. Então, tendo aqui já o momento fletor solicitante, essa distância e o meu momento de inércia, a gente consegue calcular qual que é a tensão nos parafusos devido ao momento fletor. A gente tem um momento solicitante de 9.970 kN vezes centímetros. Essa distância aqui, YCG, de 23,1 centímetros, dividido
pelo momento de inércia de 12.152 centímetros a quarta. A gente chega numa tensão nesses parafusos, no parafuso mais solicitado, de 18,95 kN por centímetro quadrado. E para saber a força que essa tensão impõe no parafuso, a força de tração que essa tensão vai impor no parafuso aqui, basta multiplicar essa tensão pela área, né? Tensão é força sobre área, então força é tensão vezes área. Multiplicando essa tensão de 18,95 kN por centímetro quadrado pela área, que é 5,07 centímetros quadrados, a gente chega em 96,1 kN de tração devido ao momento fletor nesses parafusos. A gente ainda tem a força de tração em cada parafuso devido à força axial na nossa emenda, né? Essa força axial aqui de 18 kN que traciona as vigas da minha emenda. E essa tração é distribuída igualmente em todos os parafusos. Vai ser 18 dividido por 10, porque a gente tem 10 parafusos, 1,8 kN para cada um. Somando então a tração devido ao momento fletor e a tração pura, a gente tem 97,9 kN em cada um desses parafusos. Já a força cortante, a gente vai ter um cortante aqui de 122 kN, a força cortante que solicita essa emenda, e ela é dividida igualmente em todos os parafusos também da emenda. 122 dividido por 10, a gente tem 12,2 kN de cisalhamento em cada um desses parafusos. Descobrindo então qual que é a força solicitante nesses parafusos, a gente tem que saber se esses parafusos resistem a essas forças solicitantes. Se esse parafuso aqui resiste a essa força solicitante. A resistência de cada parafuso ao cisalhamento é dada pela fórmula 0,4 vezes a área do parafuso vezes a resistência última de tração desse parafuso dividido pelo coeficiente de ponderação da norma. Tá? Esse 0,4 é quando a rosca do parafuso vai passar aqui no plano de corte. É o pior caso, a gente vai supor ele aqui nesse vídeo. Então é 0,4 vezes a área do parafuso de 1 polegada, vezes a minha tensão última de tração, que na tabela da NBR 8800, um parafuso ASTM A325 tem tensão última de um diâmetro menor ou igual a 1 polegada de 825 megapascal. Aqui a gente está em 82,5 porque é kN por centímetro quadrado. Realizando a conversão, é só dividir por 10, a gente tem 82,5 kN por centímetro quadrado de resistência à tração. E fazendo esse cálculo, a gente chega que a resistência cisalhante desse parafuso ao cisalhamento é 123,9 kN. Já a tração é simplesmente a área do parafuso vezes a resistência à tração dividido pelo coeficiente de ponderação. Cada parafuso desse resiste, então, a 309,8 kN de tração. Perceba, então, que a resistência ao cisalhamento é maior do que a solicitação ao cisalhamento e a resistência à tração também é maior do que a tração solicitante em cada parafuso. No entanto, a norma pede para a gente ainda verificar o que vai acontecer com esse parafuso com essas duas forças atuando simultaneamente nele. Então a verificação da norma é isso aqui. Força de tração solicitante dividido pela força de tração resistente ao quadrado mais a força cisalhante solicitante dividido pela força cisalhante resistente ao quadrado. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 1, senão o parafuso está reprovado. Então a gente tem uma solicitação de tração de 97,9 kN dividido pela resistência à tração, que é 309,8 kN. A gente tem aqui também um esforço cisalhante de 12,2 kN dividido
por uma resistência ao cisalhamento de 123,9 kN. Elevando isso aqui ao quadrado e fazendo a soma, a gente chega em 0,11 ou 0,14, tá? Aqui tá errado. O que significa que tá ok? 0,14 é menor do que 1. Os nossos parafusos então estariam aprovados nessa emenda. O próximo passo então é calcular as chapas de cabeça, ver se elas atendem todos os critérios da NBR. E as vigas, quando a gente chega aqui nessa parte de calcular a emenda, as vigas já foram dimensionadas anteriormente. Se não, tem que verificar elas também. Mas geralmente essas vigas já foram dimensionadas e a gente só dimensiona os elementos aqui da emenda.